Olá pessoal, voltei, né? Eu estava com um problema no celular, tive que resolver o problema, tive que comprar um celular novo para poder fazer as videoaulas para vocês, tá bom? Então eu disponibilizei para vocês, salvo engano, foram 4 aulas gravadas ao vivo, né? Não sei se vocês assistiram, certo? São aulas meio extensas, onde nessas aulas eu trabalhei com outras turmas, mas como eu estava sem condição de gravar a videoaula para vocês, eu disponibilizei essas aulas gravadas ao vivo para vocês estudarem cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Espero que tenham assistido, tá? Até porque para fazer os exercícios que eu propus, que são os exercícios da página 27 do livro aqui, inclusive está escrito nos slides que vocês, tá, têm que fazer esses exercícios. Mas para entender, pessoal, os exercícios, lá no slide 35, isso. Lá no slide número 35 está escrito assim: resolver no caderno os exercícios 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do livro da página 27. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? Não tem como eu trabalhar todo o conteúdo, tá? Eu vou trabalhando conforme a gente vai precisando das informações, eu vou trabalhando com vocês aqui, tá? Vou revisando. Mas esse exercício falam só de cossenos. Então você precisa ter assistido pelo menos as aulas onde eu exponho o conceito, né, as definições que envolvem cosseno. Como é que eu interpreto, como é que eu leio, como é que eu identifico o cosseno no ciclo trigonométrico, tá bom? Vamos lá então? Questão número 11. Eu fiz questões parecidas com essa, pessoal, quando trabalhamos o seno no ciclo trigonométrico, tá? Então aqui, ó, questão número 11. Já se localizaram? Vamos lá. Não é para se assustar, parece uma expressão, uma expressão matemática feia, assustadora. Não se preocupem com isso. Calcule o valor de cada expressão seguinte. Vamos lá então? Letra A, a expressão é y igual. Eu estou aqui numa posição ruim, pessoal, mas vamos lá. Cosseno de 90 graus menos cosseno de 180 graus dividido por cosseno de 60 graus vezes cosseno de 0 grau mais cosseno de 90 graus. Bom, isso que eu falei. Para você resolver essa expressão, você precisa conhecer o cosseno no ciclo trigonométrico. O que é cosseno de 90? Qual é o cosseno de 180? Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui o ciclo trigonométrico para a gente identificar esses valores. Tá? Observe que 90, 180, 0, 90 de novo. Só aqui que é 60. Tá? Esse 90 e esse 180 são os arcos que têm extremidades nos eixos coordenados. Tá? Vamos verificar, vamos lembrar disso aqui então. Vou fazer aqui o nosso ciclo trigonométrico, ou seja, a nossa circunferência trigonométrica. Para isso eu desenhei a circunferência. Ok? Ficou muito grande, mas tudo bem. Vamos desenhar aqui o eixo horizontal e o eixo vertical. A gente sabe que o seno ele é definido no eixo vertical. Tanto é que isso aqui é chamado eixo dos senos. E o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. Então, esse daqui é o eixo dos cossenos. Então, quando eu quero definir, identificar o cosseno de um arco, eu tenho que projetar a extremidade dele nesse eixo aqui. Aqui é o centro
da circunferência e também o centro do sistema de coordenadas. Aqui é o ponto de origem do arco, ponto A. A gente sabe que isso aqui mede 1, portanto, daqui até aqui tem 1. A medida desse segmento aqui é 1. A medida desse segmento aqui também é 1, porque é um raio. Porém, aqui é 1 positivo e aqui é 1 negativo. Da mesma forma que nós fizemos com o seno. 1 menos 1, 0. Ok? Muito bem, vamos lá. Cosseno de 90. Não vou entrar muito em detalhes, não sair do lugar, pessoal. Vou pontuando aos poucos. Cosseno de 90. 90 não tem extremidade aqui. 90 graus, que também pode ser chamado de π sobre 2. Isso nós trabalhamos. Qual é o cosseno de 90? Você pega a extremidade, ó, o arco nasceu aqui e terminou aqui. Você pega a extremidade dele, projeta ele no eixo dos cossenos. Vai cair aonde? No zero. Tudo bem? Portanto, cosseno de 90 é igual a quê? Zero. Então, vai ficar zero menos cosseno de 180. Olha que legal. Por isso que vocês têm que assistir o vídeo. Passou de 90, entrou no segundo quadrante, vai se aproximando. 180 não está aqui? Então, 100. Qual que é o cosseno do 100? É esse pedacinho, ó, daqui até aqui. 120. Projeta ele vai daqui, então é daqui até aqui. 150. Projeta ele, está aqui, é daqui até aqui. 180. Quando você chegar no 180, você projetar a extremidade do 180 no eixo dos cossenos, ele já está no eixo. Quando eu projeto, ele fica no eixo. Significa que o cosseno de 180 é tudo isso aqui, ó. Entenderam? Ele vai se aproximando do menos 1, ó. Então, quando o arco chega em 180, o cosseno dele que eu identifico aqui, que é o tamanho do segmento aqui, é menos 1. Portanto, o cosseno de 180 é menos 1. Olha o que está escrito aqui. Na expressão já tem um sinal. E cosseno de 180 é menos 1. Então, menos da expressão e menos do valor. Menos vezes menos, ou o oposto de menos é mais. Depois a gente faz. Cosseno de 60. Onde é que está 60 graus? Mais ou menos aqui. Gente, isso trabalhamos bastante. Daqui até aqui, então, esse arco tem 60 graus. Qual é o cosseno dele? Aí você projeta a extremidade do cosseno no eixo dos a extremidade do arco no eixo dos cossenos. Então, à medida que vai do centro até essa projeção, que esse ponto aqui eu chamo de M, né? Lá no vídeo eu falo, aqui no slide também tem. Então, essa medida OM é o cosseno de 60. Só que o cosseno de 60, a gente trabalha há muito tempo, ok? Cosseno de 60 é meio positivo, ó, porque está desse lado aqui. Então, significa que esse ponto M fica exatamente no meio desse segmento aqui, que é o raio, de OA. Se todo ele mede 1, aqui vai medir o quê? Meio. Porque nós já sabemos, né? Também, pessoal, já mostrei isso. Cosseno de 60 é meio. Então, fica meio vezes cosseno de 0. 0 não está aqui? Então, o cosseno do 0, pessoal, é igual ao cosseno de 180. Se o 0 tem extremidade aqui, quando eu projeto o 0, que já está no eixo, quando eu projeto ele no eixo, ele fica aqui. Significa que o cosseno do 0 é 1, ó. É daqui até aqui. A projeção do 0 no eixo dos cossenos vai dar aqui mesmo, na origem. Então, o cosseno, o ponto M também vai estar aqui. Portanto, o cosseno de 0 é 1, ó. 1 mais cosseno de 90 de novo. Já falei, cosseno de 90 é 0. Bom, agora é só trabalhar aqui, pessoal. Vamos lá. 0. O oposto de menos é mais. Meio vezes 1 é meio. Mais 0.
igual, vou continuar aqui embaixo porque não vai caber ali, 0 mais 1 é 1. Meio mais 0 é meio. Quanto que é 1 dividido por meio? Ó? 1 dividido por meio. Se você pega 1 e divide por meio, dá 2, né, pessoal? Ok? Não é meio, não. 1 dividido por 2 é meio. Mas é 1 dividido por meio. É igual a 2. Sim, se você tem R$1 e divide ele em meio, não é divide em meio, divide por meio, é como se eu perguntasse para vocês, o que é meio real? 50 centavos. Então, quantos meio real cabe em R$1? 2 vezes. Então, quantos 50 centavos você tem em R$1? 2. Portanto, 1 dividido em meio vai dar 2. Por isso, 2. Ou, se você quiser fazer a conta, é 1 dividido por meio. Você coloca esse 1 aqui sobre 1, aí você multiplica os de fora e multiplica os de dentro. Ó. Divisão de fração. 1 vezes 2, 2, está aparecendo aqui. E 1 vezes 1, 2 dividido por 1, igual a 2. Portanto, o valor dessa expressão é 2. Tranquilo, pessoal? Vamos para a letra B. Na letra B, é para achar o valor do x. Então, o valor do y aqui é 2, tá? Ele chamou a expressão de y, só isso. X é cosseno de π sobre 4. Nossa, professor, e agora? Por isso estudamos tudo isso. Π sobre 4, pessoal, é a medida em radiano de qual arco? O que é π sobre 4? 45, tudo que nós estudamos. Vezes cosseno de π sobre 2, mais cosseno de π, vezes cosseno de π sobre 6. Essa é a expressão, bom? Se você quiser pensar em grau, de repente você acha melhor, o que é π sobre 4? 45 graus. O que é π sobre 2? 90 graus. O que é π? 180 graus. E o que é π sobre 6? 30 graus. Tem como, né, pessoal? Tudo isso já é coisa estudada, vou repetir, eu preciso saber. Então, quem é esse x? Cosseno de 45. Onde é que está 45? Exato aqui no meio. E cosseno de 45, pessoal, a gente já sabe desde o início, quando estudamos o triângulo retângulo. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, 45 está mais ou menos aqui. Então, aqui está o π sobre 4. O cosseno dele, pessoal, projeta ele. Estou falando isso aqui para ele. Então, o meu ponto M está aqui agora. Então, o cosseno dele é essa medida que vai do ponto O até o ponto M. Ó. Por isso, esse é o eixo dos cossenos. Então, esse segmento OM mede quanto? Raiz de 2 sobre 2, porque cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o que vai ficar aqui? Raiz de 2 sobre 2 vezes, vamos lá, vezes cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 não é 90? Já fiz aqui agora há pouco. Ó. Cosseno de 90 é 0. Então, vezes 0. Mais cosseno de π, também já fiz. Ó. Cosseno de 180 é menos 1. Então, mais, entre parênteses, o menos 1. Vezes cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Visto? Então, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora veja assim. E agora? E agora, gente? Vamos lá. Raiz de 2 sobre 2 vezes 0, multiplicou por 0, anula. Acabou. Multiplicou por 0, deu 0. Então, o que ficou? Menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Olha, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. 1 é neutro. Multiplicou por 1, continuou o cara. Mas é menos. Menos vezes mais, menos. Então, ficou menos raiz de 3 sobre 2. Isso significa que aquele x que está ali é menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Simples assim.
tá? Então, tem que saber os valores do cosseno, né? Dos cossenos, de qualquer que for o arco. Tranquilo? Vamos para a questão número 12? Questão número 12 também, pessoal, a gente já fez ela em situações anteriores, tá? Vamos lá. Localize a imagem de cada um dos números reais. Imagem, pessoal, é aquele ponto que fica na circunferência e representa a extremidade do arco. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma circunferência trigonométrica, como aquela que eu fiz agora há pouco, e vou colocar nessa circunferência, vou localizar essas medidas aqui. E depois eu vou dizer quem é o cosseno deles, né? Dessas medidas, desses arcos. Tá bom? É isto. Vamos lá, então. Questão número 12. Vou fazer aqui a circunferência trigonométrica. Mas ela é um pouquinho menor. Estou quase sem ponta aqui também. Oh, tristeza. Pronto. Aqui é o centro da nossa circunferência. Vou traçar o eixo horizontal, que é o eixo dos senos, do cosseno agora, a gente já sabe. O eixo dos cossenos. E o vertical é onde nós definimos o seno. Tranquilo? Então, aqui é o nosso centro, ponto O. Aqui é o nosso ponto A. Então, aqui é o eixo dos cossenos. Aqui é o eixo dos senos. Tá? E vamos lá. Π sobre 6, pessoal. Π sobre 6, acabei de fazer isso no exercício anterior. Π sobre 6 é 30. Então, o que eu vou marcar? Π sobre 6. Π sobre 6, π é 180. 180. O π é a representação em radiano do arco que mede 180 graus. Então, 180 divide por 6 dá quanto? Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 graus. Pessoal, 30 graus, estamos acostumados. 30 graus mais ou menos aqui. Tá? Então, tem origem aqui, extremidade aqui. Tá bom? Então, aqui vai ficar o meu π sobre 6. O outro, 5π sobre 6. 5π sobre 6. Se π sobre 6 é 30, 5 vezes 30 dá o quê? 150. Lembram desse fato? Então, π sobre 6 e 5π sobre 6, ou seja, 30 e 150, eles são simétricos em relação ao eixo Y, ao eixo vertical. Então, eles são simétricos, eles estão na mesma linha horizontal. Por quê? Daqui até aqui não tem 30? Daqui até aqui tem 30 também. Então, 180, se eu afasto 30, eu chego no 150. Mas o 150 em radiano é 5π sobre 6. Eu estou escrevendo em graus para ficar mais fácil fazer a leitura. 7π sobre 6. 7π sobre 6 é 7 vezes o 30, que dá 210. Ó. 7π sobre 6. 7, ó, π sobre 6 é 30, 7 vezes 30, 210. Então, quem é 210? É aquele cara que está alinhado verticalmente com esse daqui. Daqui até aqui não tem 30. Então, você pega 180, avança 30. Quando você avança 30, fica na mesma linha desse. Aí você chega no 210, tá bom? Então, ele vai ficar alinhado verticalmente. Ou seja, eles são simétricos em relação ao eixo X. Então, aqui vai estar o 210, ou seja, o 7π sobre 6. Tá? Pronto. Para quem lembra, eu vou formar o quadrilátero dos 30. E aí, pessoal, o outro, claro que não ficou legal aqui, ficou tudo meio torto, porque eu não estou medindo. Aí o outro está lá no quarto quadrante, ó, ok? Quem que eu vou encontrar aqui agora? O 11π sobre 6. Porque o 11π sobre 6 é 11 vezes 30, dá 330 graus. Entenderam? Lembraram desse fato aqui? Deixa eu ver aqui, apareceu. Ok. Então, quem que está aqui? 11
π sobre 6. Aí você fecha aquele quadrilátero que a gente trabalhou tanto, ó. Ok? 30, 150, 210, 330. Π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Tem o mesmo denominador, então eles estão alinhados aí. É isso que ele pediu, ó. Localize a imagem de cada um dos números reais. Então, esse ponto aqui é a imagem do π sobre 6, esse ponto é a imagem do 5π sobre 6, esse daqui do 7π sobre 6 e esse 11. É isto que ele pediu. Depois, em seguida, forneça o cosseno de cada um deles. Vou escrever aqui. Então, cosseno de π sobre 6. Ora, é o cosseno de 30. E o cosseno de 30 é o quê? A raiz de 3 sobre 2. Certo? Depois, o cosseno de 5π sobre 6. Cosseno de 5π sobre 6. Pessoal, presta atenção agora, tá? Quando eu quero o cosseno do π sobre 6, eu projeto ele aqui. Então, esta medida aqui é o cosseno do π sobre 6. Quando eu quero 5π sobre, o cosseno de 5π sobre 6, eu projeto ele aqui, ó. Então, esta medida aqui é o cosseno do 5π sobre 6, que é o 150. Então, esta medida aqui e esta medida aqui têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque aqui tem 30, aqui tem 30. Então, esse pedacinho aqui da ponta e esse pedacinho aqui da ponta são iguais. Então, esse daqui e esse aqui também são. Só que aqui, a medida desse segmento aqui, a medida algébrica dele é negativa, porque a extremidade dele está no campo negativo. Então, se cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, de 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? O outro, cosseno de 7π sobre 6. Mesma coisa, ó. Você vai pegar a extremidade dele e vai projetar, ó, vai coincidir com o cosseno desse, ó, vai dar o mesmo lugar, ó. Essa mesma medida aqui. Então, esse cara e esse cara tem o mesmo cosseno. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E de 11π sobre 6? A extremidade dele está aqui, essa aqui não é a imagem dele. Qual que é o cosseno dele? Projeta lá, ó, deu aqui, no mesmo ponto desse aqui. Então, esse cara e esse cara têm o mesmo cosseno, inclusive o sinal. Então, volta a ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, arcos cuja extremidade são simétricos em relação ao eixo y, tem o mesmo cosseno. Ó. Esse cara tem o mesmo cosseno e esse cara tem o mesmo cosseno. Assim como ó, 90 e 270 tem o mesmo cosseno, que é o zero. Tudo bem? Esta é a questão número 12, pessoal. Tá? Eu acho que eu não vou ter tempo para fazer o outro, mas o outro, pessoal, é a mesma coisa. Ó. Questão número 13. Ó. Localize a imagem de cada um dos números reais na circunferência trigonométrica. Eu vou começar a fazer, se não der tempo, vai parar, mas a ideia é a mesma. Ó. Só que aqui é π sobre 6, aqui é π sobre 5. Você pode trabalhar com a mesma forma. Transforma em grau, de repente, para ficar mais fácil para você localizar o cara. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa ponta aqui, tá? Então vamos lá? Vou fazer aqui nosso ciclo trigonométrico. Não apareceu aí, mas já vai aparecer. Pronto, tá? Então aqui está o centro do nosso ciclo trigonométrico. Vamos fazer a questão número 13. O eixo vertical, que é o eixo dos senos, e o eixo horizontal, o eixo dos cossenos. Tranquilo? Origem dos arcos, ponto O. π sobre 5, pessoal. π sobre 5,
π é 180, divide por 5 dá o quê? 36 graus, então um pouquinho para cima do 30, então é tudo a mesma coisa. Então se 30 está aqui, 36 está mais ou menos aqui, então aqui vai estar o nosso π sobre 5, ok? O que você vai fazer? 4π sobre 5, 4π sobre 5, pessoal, ó, fica 4 vezes o 36, e 4 vezes o 36 dá 144. O que é 144? É 180 menos 36. Então, se você afastar 36, você vai ficar na mesma linha deste. Entendeu? Então, eu vou passar uma linha aqui só para ficar mais fácil, ó. Pouquinho rápido para não... Então, quem que fica aqui? O 144, ou seja, o 4π sobre 5. Aí você vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa aqui. Aí você vai chegar aonde? No 6π sobre 5, que é 180 mais 36, que dá 180 com 36, 216. Aí você vai lá no quarto quadrante. Eu vou chegar aqui em quem? 9π sobre 5. Aí você fecha o quadrilátero dele. 9π sobre 5, pessoal, vai ser 9 vezes 36. 9 vezes 36, eu não sei, teria que fazer a conta aí para ver quanto que dá, ok? Mas também não precisa, tá bom? Tá? Só para você ter uma ideia. É isto. Tá, localize a imagem de cada um deles. Ficou meio torto aqui que vocês viram que por causa da pressa eu não utilizei a ré. O que ele quer que eu faça agora? Forneça o sinal dos senos. Por que só o sinal? Porque 36, 144, 216 não são arcos notáveis, então você não vai saber o valor deles. Então ele quer só o sinal. Você vai colocar aqui, ó, epa, não é seno, cosseno de... Só um minutinho aqui, pessoal. Tá. Cosseno de π sobre 5 vai ser igual a quê? Positivo. Por quê? Ele não está aqui, a extremidade dele. Se eu projetar no eixo dos cossenos, não vai cair no campo positivo? Então é um valor positivo. Pronto. E o cosseno de 4π sobre 5? 4π sobre 5 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno, ó, é negativo. Ó. Ele é definido no campo negativo. Então, ele é igual a quê? Menos. Ok? E o cosseno de 6π sobre 5? 6π sobre 5. Por isso que é interessante eu saber em que quadrante ele está. Onde ele está, mais ou menos. Projetando aqui, vai dar o mesmo do 4π sobre 5. Então, também é negativo. E, por fim, o cosseno de 9π sobre 5. 9π sobre 5 tem extremidade no quarto quadrante. Então, o cosseno volta a ser positivo. Aí dá até para eu concluir, tá? Todo arco que tem extremidade no primeiro quadrante tem cosseno positivo. Se tem extremidade no segundo quadrante, tem cosseno negativo. Se tem extremidade no terceiro quadrante, também o cosseno está definido no campo negativo. E no quarto quadrante, volta a ser positivo. Tranquilo, pessoal? É isto que o problema está pedindo para fazer, tá? Só isto. Questão número 14, muito tranquila. Eu acabei fazendo aqui, ó. Você vai calcular o cosseno de 330, cosseno de 90, cosseno de 120, cosseno de π, cosseno 3π sobre 2, tá? Isso dá para vocês fazerem. Cosseno de 330, pessoal, só para vocês terem uma ideia, onde que está 330? Aqui, ó. Esse 11π sobre 6 é a mesma coisa que 330 graus. Π sobre 6 é 30, 11 vezes 30, 330. Então, qual é o cosseno do 330? É o mesmo de quem? Do 30, ó. Aqui, ó. Projeta 30 daqui, projeta 330 daqui. Então, é o mesmo do 30. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, de 330 também é raiz de 3 sobre 2. Então, você vem aqui e diz que isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Cosseno de 90, zero. A gente já fez 2 vezes hoje, tá? Estou fazendo até terminar
o tempo. Cosseno de 120, muito bem. Vamos pegar o ciclo trigonométrico aqui de novo, tá? 60 está aqui, concorda? 120 não está na mesma linha do 60? 120 é o simétrico do 60 em relação ao eixo vertical. Qual que é o seno, olha, o cosseno de 60? Projetou aqui, é isso aqui, meio. E de 120? Também, mesma coisa, claro, só que é menos meio. Então, 60 e 120 tem o mesmo seno, mesmo cosseno. Só que um está no campo positivo e no campo negativo, então é menos meio. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Menos meio. Ok? Cosseno de π, pessoal. π é 180, acabei de fazer nos exercícios anteriores, tá? Fiz aqui, ó, cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Tudo bem? 3π sobre 2. 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270. Pessoal, terminou, não tem jeito, tá? Vocês continuam fazendo os exercícios. Espero que tenha sido útil. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.